A palavra diz em Salmos capítulo 1 que bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que faz prospera. A palavra diz que o ímpio não é assim. A palavra diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha, e diz que os ímpios eles não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então é interessante, amados, aqui são princípios. Versículo 2 e versículo 3, ele diz que esse homem, essa mulher tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Prosperidade não depende somente da capacidade de adquirir riqueza, da habilidade de negociar. Prosperidade vem de estar no seu quarto de oração, no seu lugar secreto e ter prazer na lei do Senhor. Uma das coisas que a gente percebe no meio do povo de Deus muitas vezes é que eles não conseguem o ápice da adoração. O centro do seu ser não consegue conectar com o coração de Deus e ter prazer na lei do Senhor, e amar o Senhor, e dar sentido à vida cristã. E às vezes a gente vê pessoas se desviando, vê pessoas deixando os caminhos do Senhor, e essas pessoas normalmente ela vai sempre apontar para alguma coisa ou para alguém por causa disso. Mas a questão, queridos, é que essa pessoa ela não tem provado, não tem passado por esse prazer na lei do Senhor, essa meditação na lei do Senhor dia e noite. Essa pessoa não tem vivido isso. Porque quando nós, amados, descobrimos o prazer na lei do Senhor, o amar ao Senhor, essa meditação dia e noite, nós não estamos na igreja por causa de alguém ou por causa de alguma coisa. Você está entendendo? Então existe uma diferença enorme na vida de crente que está em um lugar, está em uma igreja por causa de pessoas ou por causa da visão, e existem pessoas que estão na igreja por causa do Senhor. Amém? É totalmente diferente. Então a palavra diz aqui, fala sobre essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor. E isso aqui é algo que nós precisamos alcançar, queridos, esse prazer na lei do Senhor. Eu amo fazer, eu tenho um prazer em ministrar ao Senhor, eu tenho um prazer na lei do Senhor. E a palavra diz que essa pessoa que ama ao Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor, ela é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Diz que essa pessoa, ela dá o seu fruto na estação própria. É uma pessoa que traz provisão. Não é aquela pessoa que consome apenas. Ela é aquela pessoa que traz provisão. Ela é a pessoa que dá. Ela é a pessoa que oferece. É a pessoa que tem algo a fazer. Ela não é uma consumidora na igreja, não. Ela é uma promovedora do reino. Amém? Então ele diz que essa pessoa, ele dá o seu fruto na estação própria, cujas as folhas não caem. Cujas folhas não caem. Essa pessoa ela é uma pessoa de provisão. As folhas não caem. As folhas falam sobre provisão, fala sobre suprimento, fala sobre sombra, fala sobre remédio. Essa pessoa ela é sombra, ela é provisão, ela é remédio. Porque a gente vai ver as árvores, as folhas das árvores têm utilidade diversas. Então essa pessoa tem utilidade diversas. Amém? E por último a palavra diz que tudo quanto faz prospera. Essa pessoa é bem sucedida. E eu vejo que sucesso não depende
somente da nossa habilidade de adquirir riqueza. É interessante que até a habilidade que você tem de negociar, de ver negócios, de ganhar dinheiro, de enriquecer, é o Senhor que dá. Mas não é somente isso aqui, mas esse prazer na lei do Senhor, esse meditar na lei do Senhor. E a palavra diz: quando tudo que faz prospera. Amém? Então nós vamos ministrar ao Senhor, honrar ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com o coração, com a perspectiva de prosperar a nossa semente. Amém? Toda semente que você lança na terra, não lança. Não, passou lá a oferta e eu joguei lá na salva R$100 e para lá, ou R$10, ou R$1 e pronto. Não, queridos. Pega aí a tua semente e você vai dizer: semente, fica de pé, profetiza aí para a sua semente. Aleluias. Vamos dizer assim, você vai dizer para a sua semente, para o seu dinheiro: diga: semente, vou te lançar na terra e você vai vir para mim 30, 60 e 100. Vou te lançar na terra como semente, mas você voltará para mim como colheita, em nome de Jesus. A sua semente precisa ouvir a sua voz. Então vamos fazer isso. Embrulhe essa semente agora com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Vamos honrar o Senhor. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, eu estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, eu estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Agora não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Sou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para seu irmão e diga: é muito bom estar aqui com você. Diga: a paz do Senhor, meu irmão. Diga: a paz do Senhor, meu irmão. Amém? Amados, abre lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Nós estamos aqui nessa manhã para falar sobre fé. Amém? Eu lembro que pastor Band, quando eu era vivo, e eu lembro que ele falava muito sobre fé. E eu acho que isso ficou impregnado em mim, porque eu amo falar sobre fé. Melhor ainda, é melhor viver em fé, né? Viver em fé. Neemias 8, versículo 10.
E Neemias, que era governador, e sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Amado, esse povo, eles estavam temendo, eles estavam muito tristes, pressionados, porque ouviam falar muito da lei, muitas coisas pesadas, eles estavam ouvindo, e aqui deixava eles preocupados, pesados, muito ansiosos, preocupação demais. Parece com o dia de hoje, né? Nesse último ano que passou, só se fala de pandemia. Você vai para um lugar, é pandemia. Liga a televisão, é pandemia. Chega na rua, é pandemia. E o povo preocupado, o povo ansioso, com medo. Amados, mas saiba de uma coisa: esse dia é consagrado ao Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu acho que faz 2 semanas que eu estou com esse negócio na minha cabeça. Mas eu não me conformo. Nós somos crentes, ungidos do Senhor. Nós não podemos viver preocupados. Preocupação é falta de fé. Nós temos que manifestar aquilo que nós temos recebido pela fé. Quem é aqui da palavra da fé? Amados, pastor Bando falava muito sobre isso. Ele disse: se você é do verbo da vida, você tem a obrigação de aprender Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será. O que é que você está dizendo? O que você está confessando? Há mais de 20 anos que eu recebi o Espírito da fé, e eu tenho que fazer esse Espírito se mover. E como é que esse Espírito se move? Diga: através de palavras. Mas que palavras? Amados, a nossa fé, ela tem uma voz, e essa voz não é a ansiedade, não é a preocupação, não é o medo, porque onde tem medo não há fé, e onde tem fé não há medo. E nossas palavras têm que estar conectadas com aquilo que Deus tem falado. Abre lá em Mateus, capítulo 12, versículo 37. Amado, nós temos o Espírito da fé. Diga: eu tenho o Espírito da fé. E quem faz esse Espírito da fé se mover, amados, é você. Se você nada falar, você nada vai ter. Mas se você ousar a falar, tudo você pode ter. Quem está te afirmando isso não sou eu, é a palavra. Amém? Por quê? Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás... Vamos ler de novo? Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amado, existe um peso no que nós falamos. O que você tem falado, elas podem te justificar ou podem te condenar. Por isso nós não podemos falar por falar, nós temos que falar consciente do que estamos falando, com firmeza, certeza do que estamos afirmando. Amém? Abre lá em Josué capítulo 1, versículo 18. Diga: minhas palavras determinam o meu futuro. Por isso que Deus nos deu uma boca, mas para determinar o nosso futuro. O que você tem declarado? O que você tem falado? Então, palavras têm poder de justificar e de condenar. Josué quer dizer 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amado, olha como Deus se importa com isso, que Ele não quer que nem eu, nem você
se a parte do livro da vida. Que essas palavras estejam conectadas com a nossa boca, que esteja em nosso coração. Abre lá em Romanos capítulo 10, versículo 8. Vai lembrando aí. Palavras têm poder de justificar, de condenar. Essa palavra na tua boca, ela tem o poder de fazer você prosperar em todos os vossos caminhos. Em tudo quanto você fizer, se a palavra está conectada em teu coração e ela flui pela tua boca, ela vai fazer exatamente o que foi designada para fazer. Eu não estou lembrado agora, lá onde está escrito em Isaías, que fala que assim como a nuvem, a chuva cai e não volta mais, assim como a neve cai e não volta mais, assim é toda palavra que sai da nossa boca. Ela vai fazer exatamente o que foi designada. Diga aí, como é importante você falar certo. Como é importante você falar corretamente. Amém? Mas que diz, a palavra está onde? Junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Pode adiante. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Volta de novo para o versículo 8, por favor. A palavra tem que estar junto de onde? Do pastor? Diga de mim. Tem que estar na sua boca, meu irmão, no seu coração. A palavra da fé, quando está na sua boca e no seu coração, ela vai fazer exatamente o que você falou. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. Você não me questione, questione a Deus. Você pode falar, se a palavra está conectada no seu coração e flui na sua boca, vai fazer exatamente como foi falado. Sabe por que nós somos um sucesso hoje? Porque lá atrás, lembra? Lá atrás, quando nós começamos com uma oferta de quanto? 65 centavos? 65 centavos. Pastor com uma esposa e uma criança, vindo de Campina Grande, chega num lugar que nem telefone celular tinha, nem posto de combustível tinha, nem asfalto tinha, mas ele tinha uma coisa no seu coração que não abriu mão. Ele recebeu a palavra da fé. Deus disse com ele, vá para lá, leva a minha palavra da fé para aquele povo lá do Cariri, povo ignorante, bruto. Mas sabe que quando existe a palavra da fé, não existe ignorância, não existe brutalidade, que a palavra não vem a quebrar? Eu sou a prova disso também. A palavra vai moldando você, ela vai transformando você. Mas como? Quando você começa a se abrir para receber a palavra. Ninguém é mudado se não se abrir para receber a palavra da mudança. Ninguém muda se não desejar mudar. Você pode receber oração de pastor, de profeta, de qualquer um. Se você não quiser, nada vai acontecer. O Espírito da fé está dentro de você, esperando apenas uma ordem, que você abra a sua boca e fale. Agora imagina se o pastor tivesse desistido, né? Porque saiu uma oferta de 65 centavos, primeiro culto que ele participou. Uma igreja dividida na época, toda bagunçada. Mas, amados, quando você tem uma palavra de Deus no seu coração, cão nenhum dos infernos vai roubar, a não ser que você permita. Você pode estar no deserto, você pode estar em qualquer lugar dessa terra. A palavra da fé, ela vai trazer a realidade, aquilo que você não vê fisicamente, mas traz a existência como se fosse agora, real, porque existe. Não é porque é invisível que não existe. Uau! Isso é forte, né? Não é porque é invisível que não existe. A oração da fé é exatamente isso. Você chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Diga aí você orar por algo que não existe, mas você crê que já existe. Mas você fala, mas eu não estou vendo fisicamente. Mas a fé não vê primeiro, ela crê primeiro, para depois você ver. Esse dia eu estava indo para casa, e eu me lembrei de um exemplo que Guto falou uma vez em Campina, há muitos anos atrás. Ele disse que teve um tempo que Buqueirão estava secando, estava baixando o nível da água, e pastor Bando começou a orar por chuva. E de repente começou a cair tanta chuva em Campina Grande, ele estava falando, que Buqueirão transbordou. E de repente pastor Bando estava chegando na igreja, lá no bairro da Prata, e disse que estava lá Moacir, João Roberto, o pessoal dançando na chuva.
E ele disse: oxe, vocês estão dançando agora porque estão vendo a chuva, rapaz? Por que não dançaram na hora que a gente estava orando? Amados, a fé é isso. Você crê para depois ver. Quando você recebe, você começa a se regozijar, a se alegrar. Você pode receber quando sair daqui, pode receber daqui um dia, a um mês, a um ano, não sei. Mas quando você crê e recebe, fica na expectativa do que vai acontecer. A Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Deus pela fé. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E nosso Pai, Ele falava para acontecer. Agora imagine eu e você. Se Deus teve que falar para ver, imagine eu e você. Lá em Gênesis capítulo 1, tem 9 vezes falando, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Agora pensa você comigo. Deus teve que falar para ver o que Ele queria que acontecesse. E a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus pela fé. O que você está precisando? Fale. Você tem uma boca que Deus deu para você falar. Você pode falar. Se você crê com o seu coração e fala com a sua boca, não espera outra coisa. Vai acontecer como você está dizendo. Tem mulheres que querem engravidar, receberam várias orações. Continua crendo. Não é porque passou um mês e nada, 2 meses e nada, 1 ano e nada. Vai acontecer se você crer. Tudo é possível aquele que crê. Amém? Não importa o quanto de tempo vai passar. Nosso pai Abraão na fé passou quanto tempo para ver Isaac nascer? Você sabe dizer quanto tempo ele passou? 25 anos. Tem coisa que a gente passa um mês e diz: mas Senhor, nada está acontecendo. Ô Senhor, faz um mês que eu estou orando e nada acontece. Amados, tem coisas que eu tenho orado faz anos que eu não recebi. Mas eu estou continuando crendo que vai acontecer. Eu não sei quanto tempo, mas vai acontecer. Eu quero casar. Eu sei que vou encontrar alguém para casar. Eu não sei onde ela está, mas ela vai chegar. Amém? Uma mulher segundo o coração de Deus, que ame a Deus mais do que a mim. Amém? Aleluia. Temos que falar. Amém? Abre lá em Salmos 107, versículo 20. Oh, glória a Deus. Amados, falar em fé é empolgante. A fé nos anima. Muitas vezes o diabo quer nos trazer para o campo natural, mas no campo natural nós perdemos para ele realmente. Mas quando nós vamos para o campo da fé, aí ele vê a derrota dele como é certa. No campo natural você fica meio temeroso, né? Aí você vai para a área da fé, para o campo da fé, aí você vê ele desse tamanho, ó, lá de baixo. Por que a pessoa dá tanto poder para o diabo se não tem poder nenhum? O diabo não tem poder nenhum. A Bíblia diz que Jesus venceu Satanás, pisou na sua cabeça, destronizou totalmente ele. Amém? Qual o poder que o diabo tem? Diga nenhum. Diga 0 à esquerda. Sem valor algum. Amém? Aleluia. Diz aqui, ó: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua. A palavra foi enviada para quê? Vocês estão aqui essa manhã? Vocês podem falar isso aqui com vocês mesmos? Vamos lá, todo mundo falando isso aqui. O Senhor enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Você crê nisso? Isso é a sua imunidade, amado, celestial. Esse tio está falando para Tadeu. Tadeu, a nossa vacina aqui, Tadeu, da coronavírus, olha. A palavra nos sarou e nos livra da coronavírus, do zika vírus, do radical livre, da bactéria, ele nos livra de tudo. Quem está te falando isso? É a palavra, não sou eu. A palavra, amado, nos imuniza. Ela nos livra do que é mortal. Está escrito. A palavra por si só se interpreta. Está aqui a interpretação mais clara do que isso. Somos curados e somos guardados da destruição. E uma boa notícia: ela apenas não te curou, como faz você permanecer curado.
ela apenas não te curou, mas te faz permanecer curado, te faz permanecer livre, porque se a palavra te libertou, vai permanecer liberto. Não é só um tempo, ela vai permanecer preservando a sua vida, hoje, amanhã e eternamente. Amados, isso é a verdade, isso é o Evangelho de Cristo, isso é boas novas. Nós não temos que andar cabisbaixo com medo, não. Medo é do diabo. Nós temos o Espírito da fé. O verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Estamos nesse mundo, podemos ir embora a qualquer momento daqui, para a eternidade, mas vamos ser lembrados pela nossa fé. Pastor Banda até hoje é lembrado pela sua fé. Irmão Kent Reagan é lembrado pela sua fé. Telly Osborne, tantos outros que a gente conheceu, né? Foram embora, mas deixaram um legado que é para a nossa vida hoje, para os nossos filhos, netos, que vai impactar a nossa geração, a próxima que vier. Esse espírito não pode morrer, irmão. Esse espírito tem que estar vivo, tem que estar ativo na igreja. Nós temos que infectar as pessoas com a nossa fé. É tão bom conversar com pessoas que têm fé, que são otimistas, não pessimistas, otimistas, que te motiva a crer, que te motiva a colocar você para cima, a caminhar, a não desistir. Esteja perto de pessoas que vão te motivar. Eu louvo a Deus pelo tempo que eu passei com o Vasconcelos indo para Sumé. Louvo a Deus pelo tempo que eu passei com o mestre Viana indo para Sumé. Foi um tempo que eu aprendi com o pastor William também, que está ali. Quantos mestres passei aqui perto da minha, passei com eles, aprendendo tantas coisas que me são úteis hoje. A paciência de Vasconcelos, a ousadia de Viana, a sabedoria do mestre William, pastor William. Mas pessoas que têm o espírito da fé com qualidade, que vai impactar a sua vida. É impossível chegar perto dessas pessoas. Tadeu, o pastor Francimar, a irmã Edna, quem for que está com o espírito da fé, vivendo em fé, e você não ser infectado. O pastor William disse uma frase, que até hoje eu carrego comigo. Ele disse: dá para continuar, irmão Anderson, não é assim, pastor? Dá para continuar. Não importa a circunstância, não importa a tempestade, e quantas eu já passei. Quantos erros já cometi, mas eu não sou perfeito, mas dá para continuar, e é isso que me faz estar aqui essa manhã. Se eu fosse perfeito, eu estava na glória já. Tenho falhas, estou caminhando para a perfeição, não é verdade? E o mestre disse uma vez também aqui no púlpito que eu guardei, ele disse: troca os maus hábitos pelos bons hábitos. Se você tinha o mau hábito de falar negativo, troque, fale a palavra. Se você tinha o mau hábito de não ler a palavra, comece a ler a palavra. É trocar maus hábitos por bons hábitos. Não julgueis para não ser julgado. Não atire pedras, porque às vezes pode voltar para você uma na sua testa. Não é verdade? Tenha compaixão de quem erra também. Nós somos seres humanos, estamos nesse mundo aqui ainda, estamos caminhando para a perfeição, que nós possamos ajudar uns aos outros. Eu lembro de um grande pregador, um dia estava ministrando, ele disse, fulano pregando, ele dizendo: mas fulano, ele não é isso que ele está falando. E o Espírito disse: você também não é, porque está julgando fulano e ciclano, porque está escrito: não julgue para não ser julgado. Amados, se é verdade que a palavra de Deus é a verdade e vai julgar a nossa vida, temos que alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Se você crê no Salmo 23, crê também nesse versículo, Mateus 8:1, que não julgueis para não ser julgado. Amém? Aleluia. Lucas 8:17. Lucas capítulo 8:17. Então, amados, nós temos que ter cuidado com o que estamos falando.
Amém? Porque palavras são sementes que você jogando em terra, elas vão crescer e vão dar o fruto que você está dizendo. Amém? Lucas 8, 11. Lucas 8, 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então nós temos a semente para semear. Quer colher? Então planta a semente que é a palavra. Assim como colhemos salvação, nós podemos colher cura, podemos colher prosperidade, podemos colher sabedoria, revelação. Como? Lançando a palavra. Porque nós cremos que fomos salvos. Como? Quando confessamos Jesus. Mas também quando confessamos que somos curados, nós somos curados também. Porque está escrito em Isaías 53, versículo 4, que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Ele. E por suas feridas fomos sarados. Quando você lança essas verdades, elas vão germinar, elas vão crescer, elas vão dar o fruto que você espera, que foi lançado. Pastor Bando disse uma vez um exemplo do irmão Reagan. Ele disse que uma vez estava numa cruzada, ministrando a palavra sobre cura, e ele começou a chamar os enfermos para frente, e ele começou a ministrar a palavra de cura para as pessoas. E ele disse que começou a falar e a orar, e chegou uma cadeirante lá na frente. Ele disse: você crê no que está escrito na palavra? Ele disse: eu creio. Ele pegou a palavra e disse: lê isso aqui, lê o que está aqui escrito em Isaías 53, versículo 4. E ela começou a ler, e a meditar e a falar. Ela começou a entender que Jesus levou sobre si as doenças, as enfermidades, as mazelas, sobre o seu corpo no madeiro, e que pelas suas feridas, pelas suas chagas, ele foi curado. Ele começou a fazer ela repetir, e ela começou a falar, e chegou um ponto que ele disse: se você crê que está curado, levante e ande. Amados, isso na hora, ela começou a pegar na cadeira, ficou-se em pé, e começou a dar os primeiros passos. Sabe por quê, amados? A palavra foi lançada, ela ouviu, gerou fé, e fez aquela mulher que era cadeirante se levantar e andar. Porque fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Quando você ouve falar que Jesus te salva, e você crê, você é salvo. Quando pessoas começam a ouvir falar que Jesus cura, e elas crerem, elas são curadas. Mas isso é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Porque é preciso que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, e Ele é galardoador, presenteador dos que o buscam. Olha só, Deus presenteia aqueles que andam em fé. Não é à toa quando você levanta suas mãos para adorar, Deus está te presenteando, meu irmão. Deus está te abençoando, Ele gosta de presentear, Ele gosta de abençoar quando vê você andando em fé. Se você me agradou, eu vou te presentear. Porque fé é viver no sobrenatural, fé é viver no nível que Deus quer que a gente viva. É o estilo de vida. Quer viver como uma pessoa normal? A escolha é sua, Deus não impede de você fazer nada disso. Agora, se você quer tomar a escolha certa, de assumir quem você é, dê um passo de fé. Diga: eu vou viver por fé hoje. Eu vou crer no que Deus está falando em sua palavra, e vou ver se cumprir o que tem Deus falado em sua palavra para a minha vida. Amém? Diga: as palavras determinam o meu futuro. Isso é forte, hein? Uau! As palavras, amados, programam o espírito humano para o sucesso ou para a derrota. Isso é forte também, viu? As palavras programam o espírito humano para o sucesso ou para o fracasso. O que você tem ouvido, recebido, determina como vai ser o seu futuro, de sucesso ou de derrota. Eu lembro agora, vendo na minha mente o testemunho de Mateus. Mateus quer ser médico, e ele passou por uma etapa que buscou, estudou e declarou: eu vou ser médico. No aniversário dele, né, fazia um bolo, botava um bonequinho em cima,
com um jaleco branco, um negócio aqui na... aquele negócio que bota para ouvir o batimento do coração, né? Fazia um bolo para ele, botava um bonequinho lá, com um jaleco, representando a imagem dele, futuramente como médico. E ele hoje está fazendo medicina. Ele não apenas estava crendo, mas estava confessando, estava vendo a imagem. Porque as palavras geram no espírito nosso sucesso ou derrota. As palavras que nós temos falado aqui tem que gerar em cada um de nós sucesso. Se veja como uma pessoa de sucesso. Se veja uma pessoa curada, sarada. Vou envelhecer com saúde. Vou chegar na velhice sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma doença. Meu sangue limpo, de radicais livres, de bactérias, de tudo. Vou chegar forte, pulando, correndo. Porque você vai ter o que você tem declarado. Isso é o espírito da fé, irmão. Se veja forte na velhice. Não se veja caindo. Dá um copo d'água, eu não posso pegar um copo d'água. Não! Se veja forte. Forte. Às vezes eu vejo alguma reportagem nos jornais. Alguns senhores de 100 anos fazendo ciclismo. 100 anos, diga aí. Eu falo, eu quero ser igual a ele, ou melhor do que ele ainda, com 100 anos, que eu chegar lá. Andando de bicicleta, saudável, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma doença. Eu vou ter o que eu tenho declarado. A minha fé depende do que eu declaro, não do que você pensa sobre mim. Se você pensa como eu penso de acordo com a palavra, ok, eu concordo. Se você não crê como eu creio, aí é comigo e a palavra. Se você fala, eu nunca vou chegar naquele lugar, você nunca vai chegar naquele lugar. Se você fala, eu nunca consigo aquilo, você nunca vai conseguir aquilo. Aí eu tenho um sonho grande demais, vai continuar sendo grande demais. Mas quando você fala, eu tenho um sonho grande demais, mas Deus me torna ele real, ele vai se tornar real para você. Porque tudo é possível àquele que crê. Você crê? Você crê? Você crê? Quem crê, fala. Quem crê, fala. Aleluia. Abre lá em tem tanta coisa para falar aqui, não sei nem por onde começar. Marcos 4,14. Esse assunto é muito amplo. Deus dá tanto conhecimento para a gente viver e seguir os passos das suas orientações. Marcos 4,14. O que semeia a semente, o que semeia a palavra. Amém? Nós temos que semear a palavra todo dia. E regue a sua semente com fé e paciência. Eu acho que já fizeram isso na escola algumas vezes, né? Os professores ensinam os alunos a pegar uma semente de milho ou de feijão, bota no algodão umedecido com água e deixa lá. O que acontece no primeiro dia? Diga nada. Está lá a semente molhada no primeiro dia com algodão, mas não cresceu. Aí passa o segundo dia e nada. Passa o terceiro dia, oxe, a semente está lá, tem água e não está nascendo. Mas tenha fé e paciência. Aí começa a chegar o quarto, quinto dia. Você começa a ver a semente se rachar. Aí sexto dia começa aquela folhinha a sair. Sétimo dia começa aquele pezinho a aparecer. Você, eita, uau. Amar a semente é assim. Você planta a palavra de Deus, semeia a palavra de Deus e rega com paciência que vai nascer. Ô Pai, te dou graça para aquilo que eu tenho orado. Vai aparecer, vai chegar. Porque a tudo que eu orar e concordando com a tua palavra, assim será. Lá em 1 João 5,14. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com o Senhor. Que se pedimos alguma coisa segundo o quê? A sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos o quê? Que alcançamos as petições que Ele... Isso é fé, meu irmão. Você não pode desanimar porque não está vendo.
Quando você molha a semente e bota lá, não vai nascer na hora, isso é mágica. Mas vai começar o processo dela começar a brotar e sair o seu ramo, e você vai ver o fruto daquela semente que você plantou. Amado, viver em fé é ver o sobrenatural acontecer todo dia. Sabe, é estar num mundo tenebroso, mas você encontra conforto em Deus. É como essa sala aqui, ó, tem esse ar condicionado, mas esse ar condiciona uma mudança de atmosfera aqui dentro. Não está bom o clima aqui dentro, porque o ar condicionado está mudando esse clima quente em um ar favorável, agradável. Assim aqueles que vivem em fé, aonde você estiver, você pode mudar a sua atmosfera. Antigamente nós íamos para as lan house da vida, tinha aquelas cabininhas, né? Cada um com a sua cabine, pagava a horinha para estar lá limitado, né? 1 horinha de internet, 2 horinhas. Hoje você tem o celular, usa à vontade. Mas antigamente, né, um tempo atrás, tinha que ir para a lan house. Não tinha computador, ia para a lan house. E usava aquela cabine. Você se conectava com o mundo inteiro. Por causa de quê? Da internet. Amada, nossa fé nos comunica com Deus onde você estiver. Esteja ligado nesse Wi-Fi. A fé é o Wi-Fi que te liga a Deus. Traz o sinal, a visão do reino de Deus. Te faz ser como Deus te quer ser. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Deus que é Deus, amados, teve que falar. Imagina eu e você, aprenda isso, nós temos que falar também. Deus falou para chamar a existência o mundo. Chama a existência o seu mundo também com as suas palavras. Amém? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas, e eu vim por causa das tuas. Mas Deus vem por causa das tuas palavras de fé. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de fé. Se você tem fé, você consegue chamar a atenção de Deus. Abre lá em um texto muito conhecido, Marcos 5, 25. Diga: a minha palavra tem que estar em linha com as palavras do meu Pai. Oh, glória a Deus. Uau! Esse texto é muito conhecido, nos ensina muitas coisas, muitas verdades. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, pode passar, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior. Ouvindo falar, está vendo que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida? Ela começou a ouvir que Jesus curava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, detrás, entre a multidão e tocou na sua veste. Porque ela fazia o quê? Murmurava. Ela dizia: se tão somente tocar nas suas roupas, nas suas vestes, o que acontecia com ela? Adiante. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe aos seus discípulos: e disse os discípulos a Jesus, né? Vês que a multidão te aperta e dizeis: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a minha fé te salvou. Foi assim que ele disse? Foi o que ele disse? A tua fé te salvou. Mas o que foi a fé que ela dizia? Se eu apenas tocar na roupa de Jesus, eu vou ficar sarada. Essa era a fé que ela dizia: se eu tocar, eu vou ficar sarada.
Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amados, vê como a fé funciona. Tem que falar, tem que dizer. Não tem que ficar de boca calada. Se ficar calado, nada acontece. Agora, se falar, tudo pode acontecer. Essa mulher passou 12 anos sofrendo, padecendo, gastando tudo quanto tinha com os médicos. Mas quando ouviu que Jesus curava na cidade, e que estava na cidade dela, ela disse: hoje é meu dia. Eu vou lá onde ele está. Eu não quero nem tocar no corpo dele, eu quero tocar na roupa dele só. Porque eu sei, se eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Mas, e ela não ficou surpresa. Quando ela tocou na roupa de Jesus, disse que na hora Jesus parou. E disse: mas, para tudo aqui, para. É João Kleber? Para. Para. O que foi, Senhor? É porque eu senti que de mim saiu o poder. Alguém me tocou agora e eu senti que de mim saiu o poder, virtude. Aí eu disse: rapaz, Jesus parece estar meio perturbado. Uma multidão dessa aperta o homem e ele pergunta: quem foi que te tocou? Mas ele disse: sabe por quê, Pedro, ou os outros discípulos? Porque foi um toque diferente. Foi algo que chamou a minha atenção. Mas a fé chama a atenção de Deus. Você pode estar no meio da multidão onde você estiver. Se você agir em fé, Deus vai parar e vai te atender. Essa mulher, 12 anos, olha, a sua fé que ela tinha fez ela andar em perfeita saúde. Aquela enfermidade cessou, a hemorragia foi embora, porque ela dizia, se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. E ela ficou curada, porque a fé dela estava em ação. Quer ver sua fé em ação? Fale a palavra. Fale a palavra. Aleluia. Estou já terminando. Abre lá em Números. Aqui fala dos espias que foram espiar a terra prometida lá. Mandaram escolher 12 homens inteligentes, capazes, bem dotados de conhecimento e sabedoria. Escolheram 12 para espiar a terra. E eles foram espiar a terra. Chegaram lá, viram que a terra era tão boa. Estou vendo aqui um resumo, que é muito grande o texto. A terra era muito boa, ela manava leite e mel. Mas o povo, quando chegou lá, os espíritos disseram: mas rapaz, a terra realmente é muito boa. Eram os castiúvos enormes, cada fruta enorme, manava leite e mel, terra muito boa, top. Aí 10 começaram a dizer: olha, mas tem um problema que é sério lá, viu? Aí disseram o quê? Tem muito gigante na terra, nós não podemos possuir a terra. Abre lá em Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Deus disse: a terra é de vocês. Mas quando chegar diante da terra, viram os desafios gigantes. Nossa vida é cheia de gigantes para derrubar todo dia. Mas nós temos a espada afiada para derrubar gigantes. A palavra é uma espada afiada de 2 gumes que faz cortar todo o mal. E eles disseram: mas a terra tem gigantes, homens fortes, nós não podemos possuir a terra. Mas Deus tinha dito que eles iam possuir a terra era deles. Mas diante dos gigantes, eles ficaram com medo. Mas teve 2 homens. Abre lá em Números 14, 20. Números 14, 20. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Adiante. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, pode ir, e que todos os homens que viriam a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram, estáis 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Pode ir. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Um espírito
diferente, um espírito que perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou a sua descendência, a possuíra em herança. Ora, os malequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés, a Arão, dizendo, isso é muito forte, irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Presta atenção aqui, volta o versículo anterior. Que murmuram contra mim. Amados, cuidado, Deus tem ouvido as suas murmurações também. Cuidado para você não ter aquilo que você tem dizido, falar todos os dias de murmuração, de reclamação. Esse povo dizia que não entraria na terra, porque tinha gigantes, e começaram a reclamar de Deus, a murmurar. Sabe o que aconteceu com eles no final da história? Eles morreram picados por serpentes. Os gigantes nem tocaram neles, mas porque eles murmuravam e reclamavam, eles morreram todos no deserto com picadas de cobra e de serpentes. Não alcançaram, porque reclamaram, murmuraram, não acreditaram no que Deus falou para a vida deles. Mas apenas 2 que são notados aqui. Amados, quem anda em incredulidade não é notado na Bíblia, não. Nem o nome tem escrito no livro aqui da Bíblia. Agora, quem anda em fé é lembrado todo o tempo. Josué e Caleb era notado, e está aqui como exemplo para nós, porque tem um espírito diferente. Quer ser notado? Anda em fé. Quer ser lembrado? Anda em fé. O seu negócio não vai fechar, meu irmão, se você começar a profetizar sobre ele. Seja profeta da sua vida. Profetize sobre sua vida. Profetize sobre seus empreendimentos. Profetize sobre sua saúde, sobre sua casa. Seja profeta de si mesmo. Um espírito diferente chama a atenção de Deus, de Caleb e Josué. Eles disseram, nós podemos. E eles começaram a dizer, nós podemos. Qual é a sua confissão? Eu não posso. Eu vou morrer aqui. Vou viver na pobreza. Não vou ter um calçado novo. Não vou ter uma calça nova. Não vou ter aumento de salário. Sabe o que você vai ter? Tudo que você está dizendo. Se você determinar algo, crendo, você vai ter. Agora fica falando negativo. Deus está ouvindo tua murmuração e não se agrada não, meu irmão. Você vai ser lembrado pelo espírito diferente que você tem. Pelo espírito da fé que você tem. Abre lá em 1 João 5,4. Onde estão os profetas aqui? Cadê os profetas? Sabe o que o profeta faz? Ele profetiza. Profetiza sobre sua vida, meu irmão. Hoje é o dia de profetizar. Sabe, amado, Deus levou Isaías, não foi? Ezequiel, né? Ezequiel, a um vale de ossos secos. E estava lá aquele monte de ossos. E ele disse, fala. Ei, fala. O que é que impede você de falar? Só pode ser uma coisa, ou a incredulidade ou o medo. O espírito da fé é ousado. Ele não fica falando, vou falar baixinho, porque se eu falar aqui em público e os irmãos ouvirem, não acontecer, vão dizer, ei, está passando vergonha. Não, amados, quando você tem a fé, a ousadia vai vir e você vai gritar. Tinha aquele vale de osso seco lá, e Deus disse para Ezequiel, fala! E na hora que ele falou, o que aconteceu? Os ossos começaram a se juntar, começou a acontecer, a aparecer carne, músculo, coração, cérebro, começou a acontecer um milagre. Você consegue ver agora aquele vale de osso seco na sua frente, e Deus dizendo, fale. Você chega na sua casa agora, começa a chegar na sua casa lá e vê na sua mesa lá um monte de conta para pagar, e fala, mas Senhor, e agora eu tenho esse monte de conta para pagar, e eu não tenho dinheiro, e Deus, fale sobre elas, recurso vai chegar, do norte, do sul, do leste, do oeste, vai vir.
Eu já contei esse testemunho aqui, mas é bom para trazer a memória de vocês a ousadia. Teve um ano que eu comprei um tablet, e eu não achava que em Monteiro uma capa para um tablet. Eu fui inventar de comprar pela internet, eu gosto de comprar pela internet. Só que nunca aconteceu nada errado, mas nesse que eu comprei, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu algo errado. Eu comprei uma capa de tablet, eles cobraram 2, e eu não tinha percebido. Quando chegou na minha fatura, veio 2 capas de tablet, cobrando 2 capas de tablet. Eu paguei 2 pelo preço de uma. Cara, era um valor tão insignificante, mas eu fiquei tão bravo. Nunca me aconteceu isso. Mas eu fiquei tão bravo, eu saí do meu trabalho. Rapaz, quando eu olhei a fatura, mas rapaz, fogo esse negócio. Eu saí irado nesse, rapaz, negócio tão simples, mas eu fiquei bravo. Eu disse, mas Deus, eu comprei uma capa, me vieram cobrando 2. E só veio uma e me cobraram 2. Eu disse, Satanás, cão dos infernos. Mas era coisa tão pequenininha, eu fiquei tão bravo. Eu disse, cão dos infernos, tu vai me devolver 4 vezes mais o que tu tem me roubado. Tu estás ouvindo? E eu fui para casa. Sim, e para terminar, eu lembrei também, a minha moto, eu mandei lavar, um camarada lavar a minha moto. E quando eu vou olhar a minha moto, os 2 ganchos da minha moto atrás trocaram. Eu não vou fazer confusão não. Eu estou bravo aqui, meu amigo. Eu fui no banheiro, eu fui lá no depósito da ração, dei um chute para tirar. Esse cão dos infernos, tu me roubasse meu dedo, meu tablet, tu me roubasse o negócio da minha moto. Agora tu sabe de uma coisa, tu vai me dar 4 vezes mais que tu me roubasse. Eu fui para casa de noite. Aí, normal, né? Aí quando eu cheguei no dia para a loja, para trabalhar, nesse dia eu não tenho costume de abrir a loja, quem abre os outros meninos na loja lá. Eu fui abrir a loja, abri a primeira porta, fui para a segunda porta, que são 2 gradeados. Quando eu abri as portas, tinha uns viveiros lá, eu botei os primeiros, botei o segundo, aí fui pegar o terceiro viveiro, que eu dei as costas, que eu entrei, um ventinho, uma nota de 100, e eu, na hora, eu peguei e fui olhar se tinha alguém lá fora, para olhar, para devolver, né? Eu olhei, não tinha ninguém. Aí eu peguei e botei no bolso, fiquei todo alegre já, né? 100 reais, botei no bolso. Aí peguei outro viveiro, peguei e botei lá de fora. Quando estou às costas, outra nota de 100. Na outra, eu soltei o viveiro, caí em cima assim. Eu fui olhar lá fora se tinha alguém, não tinha ninguém. Aí eu peguei e botei no bolso, fiquei tão alegre, soltei tudo e fui lá para o banheiro. Eu pensava que era nota falsa, né? Eu peguei as notas, fiquei olhando no banheiro, bem 5 minutos na nota. Nota falsa, se era verdadeira. Ou era pegadinha, alguma coisa. Meu irmão, quando você sabe a autoridade que você tem sobre o diabo, ele tem que soltar o que é seu, meu irmão. O que ele te roubou, tem que devolver 4 vezes mais. Porque o que é teu, ele não pode tocar, porque você tem o espírito da fé, você tem um espírito diferente, e isso agrada a Deus. Aí fiquei mais calmo. Deu para comprar. Olha, deu para comprar um ferrinho novo da moto, para botar novo. Deu para pagar as 2 capas de tablet. E ainda sobrou dinheiro. Mas era uma coisa tão insignificante, mas eu fiquei tão bravo. Não é besteirinha. Mas você não pode se conformar com o que o diabo está fazendo na vida dos outros, não. Com a sua vida, não. O diabo não pode roubar o que é seu, não. Mesmo que seja coisa pequena. Se Deus prometeu a você, é seu. Agarre, não solte. Porque o Espírito da fé agarra as impossibilidades. Fica de pé, eu estou terminando. Eu acho que você foi abençoado essa manhã com a palavra da fé. Não solta a palavra da fé. Profetiza sobre o seu negócio. Profetiza sobre o seu ministério. É um ministério próspero. É um ministério próspero. É um ministério próspero. É um professor sábio. É um homem ousado. Feche seus olhos. Você tem a oportunidade nessa manhã de lançar a sua semente, que é as suas orações da fé. Tem coisa que você tem orado há muito tempo, e o diabo tem te confrontar, dizendo, você não vai receber não. Saiba de uma coisa, você já recebeu pela fé. Não importa o tempo ou a estação. O que você tem orado, hoje é o dia de crer que vai se manifestar. Sabe aquelas portas que estão fechadas? Eis que o Senhor é que vai adiante de vós, destruindo os portões de bronze e os ferrolhos de ferro,
e trazendo para cada um de nós a riqueza das nações. Levanta o clamor agora você. Começa a declarar. Começa a agradecer pelas suas orações de fé respondidas. Começa a receber agora, a dar a Deus ações de graças pelas suas orações respondidas. Você é um profeta da sua vida agora. Profetize sobre sua vida. Oh, obrigado, Pai, pela cura, pela saúde, Senhor. Envelhecendo com saúde, com paz, com força e vigor, Pai. Não vamos andar em falta, nem necessidade, Senhor. Porque o Senhor cuida de nós, na sombra das suas asas. Nós encontramos refúgio, Pai, e fortaleza em Ti. Está escrito, Senhor, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Senhor. Nós encontramos, Pai, descanso em Ti, Senhor. Nessa manhã, Pai, encontramos descanso em Ti, refrigério para a nossa alma, Senhor. Encontramos paz. Tu disseste, Pai, que no mundo teremos aflições, mas no Senhor temos paz. Eu li não, 1 João 5, 4 não. Li não. 1 João 5, 4, para terminar, para concluir. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a sua fé. A sua fé. É 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 a sua declaração de fé diária. É a sua declaração de fé diária. É a sua declaração de fé diária que vai chamar à existência o que não existe, como se já existisse. O que vence o mundo é a fé. É a fé. Creia, meu irmão. Creia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.